Qualquer tipo de terapia hoje precisa ter um olhar integralista, olhar para o ser humano como um todo e não como partes. Então, tem o especialista em pulmão, especialista no estômago, especialista do coração, especialista do cérebro e do cérebro, neurônio. Então, assim, a gente tem que olhar para o ser humano como um ser integral, né? E olhar para tudo quando o cliente vem até nós. Então, eu sou uma estudante da mente, eu amo estudar o subconsciente, eu acho fascinante, maravilhoso, tudo tá ali, mas eu gosto muito de estudar outras áreas. Eu não sou nutricionista, mas como que esse corpo biológico funciona? Quando eu ingiro uma substância e ela vai para o sangue, como age nos demais órgãos? Como age no cérebro? Né? Como reage na minha mente? Então, tudo isso é importante, né? Esse olhar muito além. Então, constelação familiar, psicanálise e tal, mas né, muitas outras coisas. E numa conversa com o cliente, muita coisa vem à tona. Mas eu falo para você assim, o quanto você também se observa, né? E aí eu dou o meu exemplo. Eu sempre gosto de dar o exemplo das situações que eu vivencio, tudo que eu já passei na minha vida, para quem vem para mim, é compreender que isso é normal que ele passa, né? Não vou dizer normal, mas é comum, né? Não é só com ele que acontece essas coisas, essa dor que ele sente, não é só dele. Porque o que eu observo muito nesses anos que eu passei por terapeutas e tal, que os terapeutas eles sempre se mostram como perfeitos, né? Como acima do humano que está ali na frente dele. Como se não tivesse problemas, nada, fosse, né, perfeitinho ali. E não existe ninguém perfeito nesse planeta. E aí a pessoa vai para o atendimento com uma pessoa dessa e sai de lá pior do que entrou. Por quê? Porque o outro está se mostrando tão perfeito, né? E mostra os erros desse cliente que vai até ele, e esse cliente se sente péssimo, né? E aí ele se sente sem força em continuar vencendo os obstáculos na vida, porque se o meu terapeuta é tão perfeito, as pessoas são tão perfeitas que ninguém demonstra a sua fragilidade, então eu tô errado. E aí essa pessoa entra numa depressão profunda e não consegue sair de onde tá, né? E o que que é ansiedade? Ansiedade eu fico muito lá no futuro, pensando, pensando, pensando. Então eu não tenho insônia, não consigo dormir, porque eu fico pensando no amanhã, no que eu tenho que fazer depois, o que pode acontecer se eu agir dessa forma, de tal forma, e a pessoa pira ali e não consegue dormir, né? Muitos pensamentos repetitivos. E uma coisa que eu observei em mim recentemente foi com relação aos alimentos, né? Porque aí a gente começa a olhar para dentro, começa a ter as percepções do que a gente sente, né? E também de como o meu corpo físico reage diante das situações, diante de alguma coisa que você come. Então, assim, quantas pessoas observam o que determinado alimento causa nele, né? Então, o que eu percebi que determinados alimentos, quando eu estava ingerindo, me causava ansiedade. Isso para mim foi o pulo do gato. Eu falei, nossa, então se eu já tô numa linha que eu já cuido dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? Já não ando com qualquer pessoa, não vou em qualquer lugar, cuido da minha energia, autoaplicação de reiki diário, tomo meu floral, tudo. E se vem uma ansiedade, uma compulsão por compras, uma compulsão por alimentos, qualquer coisa, né, que a pessoa tenha, ou, né, que tem como base o que? Uma ansiedade, um controle, né, porque a ansiedade é a pessoa controladora, a pessoa quer que as coisas sejam do jeito dela, normalmente não é. Aquela pessoa que tem enxaqueca também, quer que as coisas sejam do jeitinho dela, aí não é, aí vai para enxaqueca. Mas voltando para a questão dos alimentos, que é esse o foco desse podadre, gente, eu observei que determinado grupo de alimento eu ingeri e aí eu comecei a sentir ansiedade. Meu coração começou a gerar uma angústia no meu coração. Opa! Na hora eu linkei, eu falei, nossa, olha, eu ingeri tal alimento, me gerou uma respiração acelerada, uma ansiedade, um incômodo no meu cardíaco. Então eu cheguei num ponto que o meu cardíaco, muito além do meu estômago, me traz o que me faz mal. Eu falei, que coisa incrível. Eu falei, uau, né? Então de repente você come lá alguma coisa que te dá uma dor de barriga, sei lá, uma alergia a glúten, uma alergia à lactose. Normalmente o que desencadeia isso, né?
o estômago, o intestino, então agiu lá no intestino e tal, aí você já percebeu que te faz mal. Dessa vez foi além, o meu cardíaco. Então, o meu cardíaco me mostrou que aqueles alimentos me fazem mal. Eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Então, assim, como que no nosso desenvolvimento a gente vai galgando patamares de evolução e também de percepção. Então, a gente já consegue perceber o que o outro pensa por telepatia, o outro pensou, a gente já sentiu o que o outro pensou, já veio. Não tem como o outro esconder o que pensa de nós. E aí também a questão dos alimentos, digerir o alimento antes que esse alimento possa me fazer mal, pior para os meus órgãos internos, como intestino, estômago e etc. Eu já senti no meu cardíaco, eu ingeri e eu senti no cardíaco isso. Vai chegar num ponto que só de chegar perto do alimento você vai saber sentir, né? A energia daquele alimento você já não vai ingerir. Então eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês, porque às vezes isso acontece e você nem percebe, né? Então gerou no meu cardíaco e na minha respiração a ansiedade. E aí eu fui me acalmando, fazendo respiração profunda, respiração diafragmática, que eu ainda quero trazer mais sobre isso futuramente. E aí eu ter a percepção de que aquele alimento está me causando ansiedade. Isso para mim foi extraordinário e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque muito além de pessoas que tomam medicamento para ansiedade, faz terapia, que, né, a terapia é importante falar sobre, pôr para fora, é importante, principalmente com um profissional que não vai te julgar, né, ou se pôr à sua frente como o perfeito, que na vida dele ele é perfeito e você que é o errado, te causando aí um dano pior, né? Porque a cura está na fragilidade da gente se reconhecer que a gente não é perfeito, né? Mas que é possível a gente sair desse lugar de vítima, de coitadinho e fazer a diferença, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês.